Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos. Graças a Deus porque Ele nos trouxe até aqui novamente. Estamos nesta manhã de segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Estamos aqui para dar início à apresentação da nossa live diária, de segunda a sexta-feira, Gotas de Orvalho. Esperamos que todos tenham alcançado a benignidade de Deus durante esse final de semana que passou e essa nova semana que se inicia, e desde ontem nós desfrutamos já da benignidade e da presença do nosso Deus. Ele é o Senhor que nos guarda e vela por nós constantemente. E por isso é que nós permanecemos e continuamos aqui para fazer o trabalho que Ele ordenou que se fizesse para a glória do seu nome e da sua bondade eterna. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, aos amigos também, que todos sejam guardados, velados, protegidos pela boa mão do Senhor que nos arregimentou para a sua obra, para o seu trabalho. Está com você a live Gotas de Orvalho. E vamos iniciar a nossa meditação nesta manhã de segunda-feira e vamos continuar o nosso assunto, as nossas reflexões têm sido direcionadas a todos nós com o intuito de nos despertar para as promessas e bênçãos que o Senhor tem feito para todos nós. Não podemos viver uma vida como cristãos, como seguidores de Jesus, não podemos viver uma vida aquém das promessas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Lembremos-nos das suas misericórdias, do seu amor, da sua bondade e da sua verdade infinita. E hoje nós iremos encerrar as meditações no capítulo 33 do livro do Êxodo e, consequentemente, a partir de amanhã nós estaremos já no capítulo 34. Apesar da demora em cada capítulo desses, há muita coisa especial, muita riqueza de Deus para o nosso coração, e por isso a gente se torna lento, vagaroso, mas não nos apressemos. Na verdade, nós não sabemos quando é que vamos parar ou quando não podemos mais continuar. Porém, se demorarmos suficientemente em cada capítulo, em cada história, em cada registro das maravilhas do Senhor,
mesmo assim teremos também muito o que ouvir, o que dizer, o que falar, o que receber. Há muito a tomar conhecimento do que Deus tem feito por nós e através de nós. Tivemos sexta-feira passada, na última live da semana, refletindo sobre a insistência de Moisés em ver a glória de Deus. Moisés insistentemente pediu ao Senhor que manifestasse a sua glória, que lhe desse a real certeza de que Deus estava realmente com ele e com o seu povo na caminhada para Canaã. Nós, as criaturas humanas, somos assim mesmo. Nós temos a ansiedade, sofremos de uma ansiedade que não quer se acabar constantemente, e apesar das maravilhas do Senhor na vida da gente, o que Ele faz na nossa vida e na vida dos que estão perto de nós, as grandes maravilhas, os grandes sinais, as bênçãos que enriquecem. E eu fui chamado uma vez para orar por um senhor. O rapaz que me chamou era neto desse cidadão, e ele me pediu para ir na sua casa orar pelo seu avô. E eu fui. E quando chegamos lá, uma casinha simples, pequena, apertada, e o avô do rapaz estava realmente muito mal, estava sofrendo. E o rapaz olhou para mim como quem esperava alguma coisa. E eu disse para eles: olha, o Senhor tem poder para transformar as situações, por mais complicadas que elas sejam, especialmente quando se trata da vida da gente. A nossa vida está em suas mãos, e passei a falar do que Deus fez nos milagres, na ressurreição de mortos, no ressurgimento da vida para os que estavam naquela situação. E em seguida oramos, e eu me despedi da família que era constituída do avô, da avó e do rapaz, e fui embora. Orei naquele momento e saí, e num certo sentido me esqueci que tinha orado pelo cidadão, e fui viver a minha vida. Alguns dias depois o rapaz chegou outra vez e me disse: pastor, o meu avô, depois daquela tarde, daquele encontro, daquela oração, ele levantou-se daquela situação e está como quem está gozando saúde, está bem. E eu agradeci a Deus, juntamente com ele ali, pelo que Deus tinha feito, e ele me disse: agora eu estou querendo que o senhor vá lá em casa, juntamente com os irmãos, para agradecer, para um culto de gratidão.
Mas eu queria que o senhor fosse, antes disso, lá conversar com a minha avó, porque ela não está permitindo a realização do culto. E eu fui, a pedido dele, eu fui. E quando cheguei lá, manifestei a satisfação em poder ver o cidadão recuperado, totalmente recuperado. Tinha se levantado, estava comendo bem, estava dormindo bem, cor assentada, como a gente diz, estava ótimo, gozando saúde. E eu mostrei para ele, e especialmente aí já para a senhora, que não estava querendo dar o consentimento para a realização do culto. E eu disse para ela o quanto Deus é misericordioso e quantas maravilhas Ele já fez, Ele faz e deseja continuar fazendo no nosso coração, na vida da gente. Depois da minha participação, da minha intervenção na história, perguntei para a senhora se podia realizar um culto de gratidão naquela casa, e ela me respondeu: pastor, primeiro eu quero ver o resultado desse velho. Eu disse: resultado de quê? Ela disse: da saúde dele. Eu digo: bem, minha senhora, resultado a senhora já viu. No dia que eu vim aqui, ele estava quase morto. Não se levantava, não dormia bem, não se alimentava, estava sobrevivendo, vegetando. E agora está vendendo saúde. Pelo aspecto, a gente vê que ele está vendendo saúde, está sem problemas. E a senhora ainda não viu o que Deus fez na vida do seu esposo? A senhora não percebeu que Deus realizou um milagre na vida do seu esposo? Ela disse: mas eu vou esperar ver mais coisas. Então é assim. A gente fica querendo ver mais coisas. Moisés, como ninguém, teve a oportunidade de ver as coisas que Deus realiza, que Ele é poderoso. Moisés, mais do que ninguém, sabia da presença de Deus no meio do seu povo. E agora está querendo um sinal de Deus, lhe mostrando que realmente, depois daqueles vendavais todos, agora Moisés está querendo ver a manifestação de Deus em maior proporção. E ele pede para ver a face de Deus. E o Senhor disse: Moisés, ninguém que vir a minha face sobreviverá. Mas eu vou fazer com você, porque você alcançou graça, alcançou favor diante de mim. Eu vou fazer com você o seguinte: eu vou passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá, ou sobreviverá
depois daí. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Essa experiência única na vida de Moisés e na história de toda a humanidade até agora, ela nunca se repetiu para ninguém. Apenas Moisés teve a oportunidade de ver, de tomar conhecimento em maior proporção. Note que ele não pôde ver a face do Senhor por causa da glória que estava envolta na sua pessoa. Deus é espírito e, portanto, nós não podemos vê-lo como ele é. E é por isso que os verdadeiros adoradores a Deus têm que adorar o Senhor em espírito, como disse Jesus. Deus é espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é que é a grande realidade. Quanto às coisas que você ouve e que lhe dizem acerca desse assunto, que estão além do que está registrado no livro, são especulações totalmente desnecessárias. Há quantas pessoas que manifestam que acreditam na grandeza de Deus, na soberania de Deus, e Ele é grande, Ele é soberano, e é por isso que Ele faz essas coisas. Ele é soberano e Ele faz como quer, como deseja. E nós não temos. Ora, Moisés não pôde ver nem a face dele lá, rapaz. Como é que eu tenho condições de dizer a vocês o que realmente aconteceu, se Moisés viu mesmo ou não viu? O livro registra em nossas palavras para compreensões nossas, porque aí a nossa dificuldade é essa: a gente lê na Bíblia e quer aplicar outra coisa que não está na Bíblia. A gente lê um texto para pregar e, em vez de pregar o que o texto diz, a gente vai tentar aplicar o que a gente sabe no texto da Bíblia e se esquece da mensagem, da palavra, da manifestação, da revelação de Deus no que o texto está dizendo. A gente lê o texto e vai aplicar o que a hermenêutica, a homilética, a exegese de cada um de nós, porque aí, em relação à exegese, às vezes a gente faz as interpretações muito pessoais. E isso a gente quer imitar a Jesus. Eu acho que é. Porque Jesus foi quem deu uma interpretação
através da sua exegese, da sua aplicação pessoal, de toda a lei. Ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. Então Jesus coloca a sua própria interpretação na lei, ou da lei, para que nós tenhamos a condição de compreender o que espiritualmente essas coisas significam. Nós não podemos, em hipótese alguma, achar que já estamos no mesmo nível de Jesus para fazer isso. Não, mas eu estudei, eu sou doutor. Doutor na sua ciência, na sua história. A teologia varia muito de mão para mão, de conversa para conversa, de discurso para discurso, mas a verdade é outra bem diferente. Eu estive consultando alguns comentários de algumas Bíblias, e a Bíblia que eu mais admiro em termos dos seus comentários, não é em termos do texto, da palavra, foi exatamente a que mais me decepcionou. E aplica, o comentário aplica exatamente. E isso, de vez em quando, a gente se decepciona. Há um assunto na Bíblia tão claro, o assunto que trata a questão da figura do apóstolo na igreja hoje. E aí os nossos teólogos, por causa do apóstolo Santiago, eu não sei, não conheço Santiago, não assisto, não vejo. De vez em quando ele está pregando e dizendo as coisas, eu dou uma olhada, ouvir, para ver. Sinceramente, não vejo nada demais além das dificuldades que a gente tem, não. Que a gente condena os outros e esquece que nós fazemos do mesmo jeito ou pior. Está entendendo? E aí, por causa do Santiago, a nossa igreja não aceita, não, porque tem o apóstolo Tiago, não sei nem qual é o nome, o apóstolo aquele grandão. Pois bem, é assim as nossas interpretações. E a gente quer aplicar essas interpretações como se elas fossem verdade. E não é. E não é. É por isso que eu sempre digo, não devemos basear a verdade de Deus naquilo que a gente defende. A gente defende. Os ministros católicos continuam naquela crença. E às vezes eu pergunto a mim mesmo, como é que um homem tão inteligente, tão culto, acredita numa coisa tão absurda que a gente vê claramente que é distanciado, é divorciado da verdade. Por quê? Como é que isso acontece? Mas aquele sacerdote está defendendo o seu grupo religioso, como a gente defende o nosso. A mesma coisa. Eu não defendo isso, mas defendo aquilo outro. E isso não é sadio. Nós temos que ver o que foi que o Senhor disse a Moisés: vê a minha glória e ninguém consegue.
Eu acredito nisso, porque até agora ninguém viu e nem verá, porque foi ele que disse que não viu e nem verá. E aqui não precisa da minha compreensão para me entender que não verá, que Moisés não viu e nem ninguém verá. Não precisa eu interpretar. Há necessidade de uma interpretação aqui? Não há. Portanto, o que Moisés estava querendo, em palavras nossas, era demais. E o Senhor disse: você vai ver a minha glória como quem me vê pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Agora imagina, se eu não posso ver a face de Deus, mas a sua graça, a sua presença entre nós é suficiente para qualquer vitória que nós necessitamos. Nós não podemos, não devemos nos queixar, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Moisés pôde ver, viu, ver a glória de Deus, não é por nada, é por causa de nós mesmos, da nossa constituição humana. Nós não podemos suportar ver a glória de Deus. Nós não podemos suportar ver a manifestação de Deus em toda a sua glória, como se víssemos a sua face. E aí veio Jesus para manifestar aproximadamente a nós, porque Jesus também é Deus. Ele não era, não, ele é Deus. Ele disse aos discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. O que passa disso é especulação religiosa. Não tem outro jeito. O que passa disso é heresia. É falácia, é conversa. Conversa jogada fora. É manipulação. E manipulação e essas coisas, conversas jogadas fora, não edifica a ninguém. Portanto, estejamos satisfeitos com a presença dele no nosso meio. Ele continua, ele confirmou a Moisés: eu continuo no meio de vocês, estarei com vocês e a caminhada vai a bom termo, mesmo que alguns tenham que ficar no deserto, como o próprio Moisés ficou. Para surpresa nossa, para decepção nossa, não. Aí é onde está a aplicação das nossas meditações. Estamos meditando o quê? A fé que foi entregue aos santos. E santo fica no deserto, aquém da terra prometida, naquele caso, de mostrar que as nossas fraquezas acontecem de forma igual, não tinha fé, não alcançou o favor de Deus,
porém ficou aquém da terra prometida. Ficou no deserto. Moisés não foi. Dos que saíram do Egito, somente Josué e Caleb permaneceram. Saíram do Egito e entraram na terra prometida. Entre os 600.000, os dois entraram. Está compreendendo como é? Ter fé, a fé que foi entregue aos santos, tem outro objetivo. E a gente deve estar feliz porque assim é. Porque se não fosse assim, seria muito pior. Moisés ficou no deserto depois de demonstrar todo o favor recebido da parte de Deus. Mas porque desobedeceu e não glorificou o nome do Senhor diante dos filhos de Israel, ele ficou para trás. Então, vamos ter muito cuidado, porque quem está tratando conosco é Deus, Ele que é o Senhor da nossa vida. Amanhã, querendo Deus, às 6 da manhã, nós estaremos de volta para mais uma live Gotas de Orvalho. E vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, vamos estar diante da sua face e, como disse Jesus, como aconselhou Jesus aconselhou dizendo: o verdadeiro adorador adora ao Pai em espírito e em verdade. Então vamos lá, clamar ao Deus dos céus. Pai celestial, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença. Te agradecemos pela noite que passou. Te agradecemos pelo novo dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos pela tua santidade, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela manifestação da tua graça em nossa vida, pela confirmação da caminhada conosco, mesmo que não possamos te ver em toda a tua grandeza, mas mesmo assim os sinais da tua presença confirmam que tu estás conosco a cada dia. Te agradecemos pelas vitórias, pelas bênçãos, pela proteção, pelos livramentos, pelas manifestações da tua glória na vida dos teus servos, dos filhos e filhas a quem o Senhor resgatou. Abençoe a cada irmão, a cada irmã. Abençoe este trabalho, esta live, que esteja a cada dia a serviço do teu reino e da tua glória. E que toda exaltação que vai além da retórica religiosa seja dada ao Senhor, seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ajuda-nos, guarda-nos, enche-nos da tua graça misericordiosa. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos por causa de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos estar juntos, portanto, amanhã, no nome de Jesus,
para a glória do seu nome e exaltação do seu louvor. E lembre-se, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.